Graça e a paz de nosso Senhor Jesus a todos. Eu quero convidá-los a mais uma vez abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2, para que mais uma vez façamos a leitura dos versos 7 a 11. Segunda Epístola de João, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versos 7 a 11, que dizem assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Fechemos nossos olhos e oremos. Poderoso Deus, nós exaltamos ao Senhor neste momento. Entregamos a Ti o controle de nossas vidas e clamamos: esteja conosco nesse momento. Abençoa-nos, honra a Tua palavra, honra o Teu nome, para que o Senhor e somente o Senhor seja exaltado e glorificado nessa noite. A Ti toda honra, a Ti toda glória, para todo sempre, ó Pai. Amém. Pelo amor, o cristão é conhecido. Essa frase ela foi dita por um piedoso cristão do século XII, Francisco de Assis. E segundo o pensamento de Francisco de Assis, o amor é a principal característica de um verdadeiro cristão. Em nossa última meditação, nós aprendemos que a sexta característica de um verdadeiro cristão, a sexta marca que nos permite ter certeza, convicção de nossa filiação divina e santa, é a nossa capacidade de amar. Nós aprendemos isso quando meditamos nos versos 7 e 8 do texto que nós acabamos de ler. E aqui nós aprendemos que o amor é a característica que classifica um crente, porque segundo o próprio apóstolo João, ainda nesta carta, no capítulo 4, no verso 8, ele afirma categoricamente que Deus é amor. Por Deus ser amor, como seus filhos, como filhos adotados dele, remidos e salvos pelo sangue de Cristo, nós precisamos refletir quem ele é. Em Cristo nós somos nova criatura, e a nossa nova natureza, ela tem por principal objetivo refletir a natureza daquele que nos salvou, refletir a natureza daquele que nos deu vida. Então, assim como Deus é luz e o verdadeiro cristão ele deve andar na luz, o fato de Deus ser amor faz com que o verdadeiro cristão ele seja reconhecido pelo seu amor. É importante destacar que na última mensagem nós observamos que o amor, aqui tratado por João, ele adquire em Cristo um novo significado. Neste sentido, o próprio apóstolo João, ele diz que, citando Jesus lá em João capítulo 13, verso 34, ele afirma o seguinte: Jesus diz: novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em Jesus, o mandamento do amor, ele adquire uma nova profundidade. Em Jesus, o mandamento do amor, ele adquire uma nova extensão. Em Jesus, o mandamento do amor, ele adquire uma nova experiência. Amar ao próximo não era novidade para os judeus daquela época. Amar não era uma novidade para a humanidade na época em que Jesus aqui estava. Mas a compreensão do que significa amar em Cristo Jesus tomou um significado totalmente diferente. Porque o próprio Jesus, a expressão exata da glória de Deus, se manifestou em amor e por amor sua vida entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Nesse sentido, o amor ele ganha uma nova profundidade, porque nós somos desafiados a amar como Ele amou. Em Cristo, o amor ele ganha uma nova extensão, porque ele nos desafia a não amar apenas aqueles que estão do nosso lado, mas amarmos até os confins da terra. Em Cristo Jesus, o amor ele adquire uma nova experiência, porque ele deixa de ser um sentimento e se torna ação. Ele deixa de ser algo que é apenas sentido para ser algo a ser vivido, praticado. Os que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas são impulsionados pelo amor de Cristo a amar. E essa característica fundamental diferencia os verdadeiros filhos de Deus daqueles que infelizmente têm se enganado. Nós partimos da ideia de que se Deus é amor e que se nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, o amor ele deve ser a característica vibrante em nossas vidas. Foi esse amor que fez com que a igreja primitiva caísse na graça do povo, ainda no primeiro século da era cristã. Basta nos lembrarmos do que nós escutamos lá em Atos, capítulo 2, dos versos 42 em diante. Que a igreja, ela ia crescendo, ela ia caindo na graça do povo, e Deus ia acrescentando, dia após dia, aqueles que eram salvos. O que fazia com que o povo fosse atraído pela igreja? Era o amor. O amor que eles viviam. O amor de repartir o pão de casa em casa. O amor de ter prazer de viver em comunhão, ouvindo a palavra, perseverando na oração. Atraía aqueles que estavam à sua volta. Esse amor que tanto atraiu as pessoas no primeiro século, provocou transformações profundas no mundo antigo. Foi o amor dos cristãos que fez com que, por exemplo, a prática do infanticídio, tão comum no mundo antigo, fosse fortemente combatida, em certo aspecto quase que extinta aonde o cristianismo passou a reinar. Foi o amor dos cristãos que fez com que a mulher ela deixasse de ser desprezada como um ser inferior e passasse a ser valorizada, respeitada no mundo antigo. Foi o amor dos cristãos pela palavra que fez com que as primeiras escolas, as primeiras universidades fossem criadas. Foi o amor dos cristãos que fez com que a desigualdade e a injustiça social fosse fortemente combatida, que hospitais fossem criados, que orfanatos fossem construídos. Foi o amor cristão, através da pregação da palavra, através do ensino de Cristo, que fez com que no mundo antigo, suicídio, aborto, as taxas de cada um desses terríveis crimes e pecados caísse fortemente.
Mas aonde está esse amor nos dias de hoje? Aonde está o amor cristão nos dias de hoje? Pois parece, meus amados, que a humanidade ela está retrocedendo. Está retrocedendo para um período anterior da vinda de Cristo. Uma das palavras que está em moda hoje é que nós estamos entrando numa era de obscurantismo. E em certo aspecto, eu concordo. Nós estamos entrando numa época de obscurantismo. De um obscurantismo religioso. Nós estamos regredindo a uma era de trevas. Nós estamos vivendo a época do paganismo moderno. Onde cada dia mais as igrejas que se dizem cristãs têm vivido um cristianismo totalmente frio, distante de Cristo. Têm vivido um cristianismo de 4 paredes, onde cada um vive a sua própria vida, onde ninguém deve se importar com o que acontece com a minha vida. As trevas, meus irmãos, avançam fortemente contra a igreja do Senhor. Porque o desprezo com a vida ela cresce. O pecado cada dia tem se tornado mais banal. Cada dia as pessoas têm se preocupado menos em agradar a Deus e preocupado-se mais em estarem satisfeitas com sua vida aqui na terra. E à medida com que a luz do amor se vai, as trevas adentram. À medida com que o calor do amor desaparece, o frio da indiferença cresce. À medida com que o amor de Deus desaparece de nossa sociedade, o ódio a Deus cresce cada vez mais. E aonde estão os cristãos? Aonde estão aqueles que receberam o amor de Cristo? Aonde estão aqueles que são representantes desse amor na terra? Meus irmãos, como servos de Cristo, nós precisamos entender que nós somos chamados a amar. Mas como deve ser um amor cristão genuíno? Bem, para obter essa resposta, eu convido os irmãos a trazerem sua atenção, mais uma vez, ao texto que acabamos de ler, especificamente aos versos 9, 10 e 11 do capítulo 2 de 1 João. E eu gostaria que você voltasse seus olhos nesse momento, especificamente ao versículo 9, que diz assim: Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos em primeiro lugar que o amor, ele não odeia. Olha o verso 9. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Neste versículo, o apóstolo João ele faz uso de uma ferramenta literária chamada de dualismo vertical. Nós vemos aqui um contraste entre luz e trevas. João diz: estar na luz, estar nas trevas. Isso é um contraste entre ser de Cristo e não conhecer a Cristo. O apóstolo ele já havia nos declarado anteriormente, no capítulo 1, verso 5, que Deus é luz. Como citei agora há pouco, no capítulo 4, verso 8, João mais uma vez enfatiza: Deus é amor. E se essas duas características definem ao Deus da nossa salvação, elas precisam ser encontradas naqueles que se dizem seus servos. Então, quem diz estar na luz, ama, porque Deus é luz e Deus é amor. Essas são características que não podem se opor em nenhum momento. Quem diz estar em Cristo, que é luz,
deve amar e não odiar, porque quem ama não odeia. Essa é a primeira lição que eu gostaria que aprendêssemos nessa noite. Quem ama não odeia. Mas alguém poderia dizer o seguinte: eu não amo, mas eu também não odeio. Nós devemos compreender, meus queridos, que para o apóstolo, não amar é a mesma coisa que odiar. Há uma das passagens no Evangelho que mais me chama a atenção. Uma das declarações de Cristo que mais me chamam a atenção e fazem sempre com que eu esteja alerta. Jesus, ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Para Jesus não existe meio termo. Para Jesus não existe em cima do muro. Ou você ajunta ou você espalha. Algo semelhante, João diz mais uma vez, escrevendo novamente às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse: você nem é quente, nem é frio. Para Deus não existe esse dualismo. Não há como amar e não odiar. Porque para Deus, quem não ama, odeia. E o ódio a que João se refere na carta não é um desejo de imprimir dor em alguém, de desejar-lhe mal. Odiar para João é a mesma coisa que ser indiferente. É a mesma coisa que não ter cuidado. É a mesma coisa que não dar provisão ao necessitado. É a mesma coisa que negar ajuda para irmãos que estejam passando por problemas ou por carências nesse momento. Quantas vezes nós temos observado a igreja se distanciando da prática do amor, o amor fraternal, aonde nós não temos nos preocupado com a dor dos irmãos, com a preocupação, com o sentimento. A única coisa que tem importado para muitas igrejas hoje é como eles estão agora. O outro, problema dele. Nem mais se diz, eu vou orar por você. E essa despreocupação, meus irmãos, ela demonstra que nós estamos errados. Aqueles que vivem uma vida de descompromisso com o seu irmão, que não demonstram amor pelo seu irmão, segundo nos diz o apóstolo João, estão odiando a seus irmãos. E estes não estão na luz, eles estão em trevas. Segundo Augusto Nicodemos, para João, o ódio ao irmão é bastante revelador. Ele indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Ele indica a falta de conversão. A expressão estar nas trevas significa não possuir a luz do Evangelho de Cristo. Aponta, portanto, para o estado de perdição daquele que odeia. Esse ódio, ele pode muito bem ser substituído pela expressão falta de amor. Ele revela uma profunda ignorância acerca de quem Deus é. E eu acho mais do que propício que mencionemos aqui o que nos diz lá 1 Coríntios, capítulo 13, os versos 1 a 3. Apenas me escute. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
É como se nós andássemos em trevas, completamente cegos, sem sabermos o caminho, jurando que estamos no caminho certo. Mas há uma segunda lição que nós podemos tirar deste texto. Eu agora convido os irmãos a lerem comigo o verso 10. No verso 10, o apóstolo João ele diz: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A primeira lição que nós aprendemos hoje é que o amor não odeia. E a segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que amor não é motivo de tropeço. Aqui no verso 10 que acabamos de ler, o apóstolo nos chama a atenção para a correta compreensão do que significa amar. Para João, amar em primeiro lugar significa que aquele que ama permanece na luz. Luz aqui faz referência direta ao verdadeiro conhecimento de Deus. Aquele que está na luz tem o seu coração, o seu entendimento iluminado pela palavra de Deus, iluminado pelo próprio Deus. Logo, permanecer na luz é a mesma coisa que conhecer a Deus. É a mesma coisa que permanecer em Cristo. É a mesma coisa que ter comunhão com Deus. Expressões que João usa para refletir o verdadeiro crente. Aqui, João procura nos ensinar que alguém genuinamente convertido tem como atitude que lhe chama a atenção, tem como atitude que lhe caracteriza o fato de amar o seu irmão. Lembremos mais uma vez que amar para João não é um sentimento. Ai, eu estou apaixonado pelo meu irmãozinho. Não é isso. Para João, amor é prática. E eu gostaria de lhe perguntar neste momento: fora do seu ciclo íntimo, a quem você tem demonstrado o amor de Deus? Quem tem olhado para você e visto em você referência, reflexos do amor de um Deus totalmente amoroso, a quem ele entende que só ali ele pode encontrar salvação? Meus irmãos, quem ama não se limita a meramente fazer discursos de palavras bonitas, ou em épocas de Facebook, WhatsApp, Instagram, a colocar duas mãozinhas juntas. Quem ama está junto, mesmo à distância. Você ligou para alguém esses últimos dias? Por quem você dedicou tempo de oração nesses últimos dias? Amor para João é manifestar socorro, é manifestar ajuda àqueles que estão carecendo disso. O amor, ele se revela em uma coisa realmente importante: atitude. E o amor não nos faz tropeçar. Pelo contrário, o amor nos faz caminhar firmemente. E em vez de sermos motivo de escândalo ou motivo de tropeço, o amor faz com que nos tornemos exemplos. Não exemplos de um cristão a ser seguido, mas exemplos de quem verdadeiramente entendeu o que é receber de Deus amor. Em segundo lugar, João nos ensina aqui no verso 10 que nele, ou seja, aquele que ama o seu irmão, não há nenhum tropeço. A palavra na língua original aqui traduzida por tropeço é uma metáfora bíblica para uma pedra saliente que faz um viajante tropeçar.
É como você está andando, caminhando, e como nós dizemos aqui em nossa região, você trupica e sai catando vento. O uso desta palavra mostra que a falta de amor em um cristão produz escândalo, causa tropeço e faz com que os mais fracos venham a cair. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, um crente que guarda ódio no coração encontra em si mesmo tropeço para crescer espiritualmente e serve de escândalo na comunidade onde vive. Ele causa problema em vez de ajudar a resolvê-los. Em vez de bênção, transforma-se em maldição. Em vez de ser um pacificador, ele passa a ser um perturbador. Em vez de apagar os focos de incêndio, ele é como um incendiário. Em vez de causar união, ele causa dissensão. Esta é a triste realidade do cristianismo atual, onde, ao invés de influenciar, ele tem causado escárnio. Escárnio de Deus, escárnio da palavra de Deus. Como verdadeiros servos do Altíssimo, nós temos que ansiar, meus queridos, por anunciar verdades. Nós temos que ansiar em ser exemplo aonde nós estamos, em ser exemplo àqueles que estão ao nosso redor, a fazer com que as pessoas olhem para nossas vidas e, assim como foi no passado, digam: eu queria ser como você. Eu quero andar como você anda. Eu quero amar como você ama. Warren Wiersbe, comentarista da palavra, ele narra em seu comentário sobre 1 João uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele narra a história de um homem que certa noite andava por uma rua escura quando viu um ponto muito pequeno de luz vindo em sua direção, com movimentos muito hesitantes. Ele pensou que a pessoa carregando a luz talvez estivesse doente, bêbada, mas ao se aproximar, ele viu que o homem com uma lanterna também segurava em uma de suas mãos uma bengala branca. Então ele se pergunta: por que será que um homem cego está carregando uma lanterna acesa? O homem pensou e resolveu perguntar a ele. O cego sorriu e respondeu: eu carrego essa luz não para que eu veja, mas para que eu seja visto. Não posso fazer coisa alguma a respeito da minha cegueira, mas posso fazer algo para não ser um tropeço. De igual forma, meus queridos, pode ser que nós não mudemos o mundo em que nós estamos inseridos, mas nós podemos fazer algo para que nós não sejamos motivo de tropeço aonde nós estamos. Para que ao invés de ser mais um que causa escândalo, nós sejamos aquele que reflete a graça de Deus, que reflete a glória de Cristo. Uma terceira lição que eu gostaria de deixar para os queridos nessa noite é que o ódio destrói a todos que o cultivam. O verso 11 diz assim: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui, neste último versículo, o apóstolo ele descreve a situação daqueles que não amam. Aqui ele faz uma citação do ensino que ele aprendeu diretamente de Cristo, narrando algo que está escrito lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 35, que diz assim: ainda por um pouco a luz está conosco. Andai enquanto tende a luz, porque as trevas
para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. As trevas às quais João se refere são escuridão moral, espiritual, características de um estado caído, características de um estado corrupto, característica de um estado de completo pecado. Um estado em que essa humanidade está inserida, está imersa. Os incrédulos, eles estão cegos, andando no escuro com relação às coisas espirituais, com relação às coisas morais. É por este motivo que eles estão perdidos, sem rumo neste mundo, indo paulatinamente em direção ao abismo de completas trevas. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o ódio afasta o homem de Deus e do próximo. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus, não pode orar a Deus, nem pode levar a sua oferta ao altar de Deus. Quem tem ódio no coração não pode ser perdoado por Deus. Quem se alimenta de ódio adoece emocional, espiritual e fisicamente. Quem se empanturra de mágoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Quem se alimenta do absinto do ódio não tem paz, não tem alegria, nem liberdade. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Quem odeia seu irmão está cego pelo príncipe das trevas. Quem odeia seu irmão é responsável pela sua própria ruína. O ódio, meus irmãos, ele destrói a todos aqueles que o cultivam. Destrói a todos aqueles que se entregam a ele. Quem odeia a seu irmão vive em sua vida 3 amargas realidades. Quem odeia seu irmão, segundo o que João nos diz, não tem salvação para a sua alma. Olha o que o verso 11 diz. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Ele está nas trevas. Ele vive nas trevas. Trevas são o oposto de luz. Se andar na luz significa ou reflete a verdadeira salvação, a segurança da salvação em Cristo. Estar nas trevas nos assegura a certeza da perdição. O diabo, ele é o príncipe das trevas. O seu reino é o reino de trevas. Os súditos do seu reino são chamados de filhos das trevas. Só podemos chegar a uma conclusão aqui. João está nos dizendo claramente: quem odeia a seu irmão ainda não conheceu a salvação. Quem odeia seu irmão ainda não foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Quem não ama seu irmão está nas trevas. Uma segunda realidade amarga é que quem odeia seu irmão não tem propósito de vida. Olha o que o verso 11 diz na parte B. E anda nas trevas. Ou seja, ele não apenas está nas trevas, mas ele anda nas trevas. Quem anda nas trevas anda sem segurança. Eu gostaria de lhe fazer um desafio. Em sua casa, ambiente que eu acredito que você seja muito bem, que você conheça muito bem, um ambiente que você, teoricamente, tem um domínio geral do espaço. E eu queria lhe fazer um desafio.
alta madrugada, apague todas as luzes, feche seus olhos e procure sair de uma extremidade da sua casa até a outra. O que vai acontecer? É isso que você imaginou. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar, você vai hesitar, você vai ter medo. Sabe por quê? Porque quem anda nas trevas, no fim de tudo, não sai do lugar. Quem anda nas trevas, no fim de tudo, não faz progresso. Porque ele não sabe para onde ir. Ele tem medo de ir e de se machucar. Ele tem medo de ir e de se ferir. Quem anda nas trevas não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria, não tem propósito. Por este motivo, quem não ama seu irmão anda nas trevas. E por fim, uma última amarga realidade que toma aqueles que andam em trevas, que tomam aqueles que odeiam a seu irmão, está no fato de que quem odeia a seu irmão não tem direção na caminhada da vida. O verso 11 diz que ele anda nas trevas. O verso 11 nos diz que ele está nas trevas. E o verso 11 nos diz que ele não sabe para onde vai. Aquele que vive e anda nas trevas não tem direção segura para ir. Muitas vezes ele acredita que está no caminho certo. Muitas vezes ele acredita que está indo na direção correta. Mas ele anda tateando. Ele anda segurando nas paredes, com medo, sem saber que logo na frente um terrível abismo está perto de lhe tragar. Meu querido, como está o seu coração nesse momento? Você tem amado? Ou por algum acaso você tem permitido que no seu coração venha a brotar, nem que seja a menor de todas, raiz de ódio, de raiva, de rancor? Meu querido, essa é uma oportunidade que Deus pode estar lhe dando para se arrepender do seu pecado nesse momento e buscar perdão daquele a quem você odeia, buscar se arrepender do mal que você pode ter vivido. Saia das trevas, venha para a luz de Cristo. Cristo nos chama a amar, porque antes de nos ordenar a amar, Ele nos amou. Que essa palavra possa ter sentido ao nosso coração e que possamos ser abençoados por ela. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.